Olá pessoal, quem conhece filosofia moderna, quem já estudou o pensamento hegeliano, já ouviu falar do famoso saber absoluto. Mas afinal de contas, qual é o significado do saber absoluto em Hegel? Neste vídeo analisarei alguns pontos do último capítulo da obra Fenomenologia do Espírito de Hegel, intitulado Saber Absoluto. Destacarei a partir de agora 5 pontos da filosofia hegeliana para tratarmos do saber absoluto. Como primeiro ponto, destaco o percurso para o saber absoluto. A obra Fenomenologia do Espírito traça o itinerário, o caminho do saber vulgar ao saber absoluto. Hegel investiga as manifestações do espírito por meio de figuras e as suas realizações na história. Saindo do estado de ignorância, o indivíduo alcança um saber que, em última análise, é a compreensão científica do espírito. Todos os momentos e as figuras do itinerário fenomenológico são etapas do vir a ser do saber absoluto. Então nós podemos citar a certeza sensível, a percepção, o entendimento, a consciência de si, a razão, o espírito, a religião, todas elas etapas do vir a ser do saber absoluto. E o saber absoluto é o espírito que se sabe como espírito. Mas a fenomenologia não é um entusiasmo que irrompe imediatamente com o saber absoluto. Nas palavras de Hegel, como um tiro de pistola. Então, se todas as figuras anteriores ao saber absoluto tinham problemas, por que nós não passamos diretamente para o saber absoluto, que é a figura perfeita e diferente das demais? Porque, como Hegel disse, na fenomenologia ela não irrompe como um tiro de pistola. Nós, portanto, precisamos das mediações, nós precisamos do processo, nós precisamos do itinerário fenomenológico. A fenomenologia, assim, não descarta os outros pontos de vista, mas ela pretende dominar o único ponto de vista possível e verdadeiro. Porém, isso tudo está engendrado no processo de desenvolvimento da consciência e do saber. No prefácio da Fenomenologia, Hegel diz: o saber só é efetivo e só pode ser exposto como sistema ou como ciência. Assim, com a fenomenologia, nós aprendemos que a verdade é processo, é mediação de toda a realização da história universal. Mas nesta obra, a história não é apresentada de forma uniforme e contínua. Por exemplo, a consciência, com a certeza sensível, a percepção e o entendimento, não está localizada numa época histórica específica. Já a consciência de si vai da pré-história, com a luta por reconhecimento do senhor e do escravo, até a Grécia e Roma, com o estoicismo e o ceticismo, e por fim até o cristianismo medieval com a consciência infeliz. Já a razão considera a ciência moderna. O espírito retorna à vida ética da Grécia Antiga, fala de Roma e avança até a Revolução Francesa e o período pós-revolucionário. E a religião descreve a religião desde a antiga Israel e Pérsia até o cristianismo. Então percebemos que a consciência não está localizada num período histórico determinado, mas a consciência de si, a razão, o espírito e a religião estão sim. Todas as determinações e figuras são recapituladas e se tornam transparentes para o espírito, como momentos de seu devir. Há, portanto, no saber absoluto, a reconciliação definitiva em que são recuperadas as reconciliações e unificações anteriores. As figuras se transmudam em conceitos e as representações em ciência. O espírito que se extrusa, se expulsa no espaço é natureza e no tempo é história. Portanto, a fenomenologia não é apenas a experiência da consciência ao longo do caminho, mas o trabalho do saber sobre si mesmo, ou seja, o próprio desenvolvimento da filosofia, que se completa na atualização do sistema científico. A ciência da lógica precisa ter como ponto de partida o resultado da fenomenologia do espírito, ou seja, do saber absoluto. Portanto, o saber absoluto é o ponto de partida da ciência da lógica. E é a partir desse saber, deduzido pela fenomenologia, ao longo das figuras apresentadas no itinerário fenomenológico, que essa ciência, que Hegel defende, será fundamentada. É a partir da libertação da oposição da consciência que podemos pensar adequadamente a lógica e fundamentá-la. Passamos agora ao segundo ponto. O sujeito e o objeto fazem parte da mesma unidade. Hegel precisa partir do ponto de vista que compreende que sujeito e objeto fazem parte da mesma unidade. Claro que Hegel não pretendia negar a existência das coisas materiais no mundo.
Independentemente da percepção humana, como na filosofia de Berkeley, ser é ser percebido. Mas Hegel afirma sim que o conhecimento filosófico não pode ancorar-se na oposição entre o real e o lógico. A filosofia que almeja denominar-se ciência não pode separar o movimento do mundo do movimento lógico. O itinerário seria então um esforço de tirar a consciência e o saber de um ponto meramente imediato, sem muita reflexão, e elevá-la a outro ponto no qual a consciência consiga pensar de maneira mais concreta. Isto é, que consiga, por meio da reflexão, determinar-se e determinar o saber. No saber absoluto, pode a consciência buscar o saber autêntico, um saber mais profundo e que, portanto, exija a qualidade de pensar diferente da imediatez, ou seja, um saber que não pense conforme o senso comum pensa. Assim, a consciência, no final do caminho, estaria pronta não só para fazer ciência, mas para compreender o que é ciência e qual é o papel da consciência no fazer científico. O saber absoluto assim compreende a unidade entre sujeito e objeto. A visão do senso comum que há um sujeito separado do objeto é uma visão equivocada segundo Hegel. O espírito possibilita a razão humana de conhecer a natureza do objeto, pois o essencial do objeto é o espiritual e não o sensível. Novamente, este é um ponto central da filosofia hegeliana. O essencial do objeto é o espiritual. Assim, o movimento do real e o movimento lógico são, filosoficamente falando, o mesmo movimento. Passo agora ao terceiro ponto, abordando o projeto lógico-ontológico. O projeto lógico hegeliano é um projeto metafísico, ou em outras palavras, é um projeto lógico-ontológico. É impossível pensar as categorias da razão ou as condições epistêmicas sem pensar as condições ontológicas dos objetos, pois, segundo Hegel, elas são uma e a mesma coisa. A filosofia deve tratar do ser enquanto constituído pelo pensamento, no sentido de que toda razão potencialmente contida no ser é por ele revelada. Tomados isoladamente, separadamente, ser humano e mundo são abstrações. A razão pura consegue dar a si mesma os seus conteúdos, falando de suas próprias categorias sem depender de nada alheio a ela. E ainda assim, essas categorias dizem respeito também aos objetos fora dela, porque elas têm, filosoficamente falando, a mesma constituição. Mundo e ser humano só têm algum sentido filosófico se analisados sob a mesma perspectiva. Caso contrário, a filosofia se limitaria apenas a um projeto formal. E é nesse sentido que podemos compreender a famosa frase de Hegel presente na obra Princípios da Filosofia do Direito: o que é racional é efetivo e o que é efetivo é racional. A realidade, como efetividade, não é constituída de outra coisa que não a razão, suas categorias e seus movimentos próprios. Mas isso não significa que não haja na realidade dimensões não racionais, mas apenas que essas dimensões não racionais não são filosóficas. Tanto as regras da natureza como as regras do mundo espiritual são racionais e, portanto, podem ser conhecidas. Isso não significa que toda a realidade natural, ética, política e social seja racional, mas sim que deve buscar o elemento da racionalidade presente na realidade. O projeto hegeliano é, assim, por meio da filosofia como ciência, um fazer aparecer e um manifestar-se pela própria razão. Razão essa intrínseca tanto no sujeito como no objeto, o que seria impossível para os filósofos anteriores a Hegel, visto que eles não concebiam a realidade como uma unidade racional. O saber absoluto não é um saber absolutamente tudo, mas sim o saber que se sabe a si mesmo, ou o momento em que o espírito alcança o saber de si como espírito. Enquanto figura, o saber absoluto também se coloca dentro do caminho do itinerário da consciência na fenomenologia do espírito. A consciência é constitutivamente o saber, e o caminho que ela realiza é a destruição progressiva dos modos limitados e imediatos de saber o próprio objeto. De todas as figuras apresentadas, o saber absoluto é a figura perfeita. E é no saber absoluto ou conceitual que nós temos a filosofia. Portanto, o saber absoluto é um saber filosófico. E neste saber, o espírito consciente de si supera toda dualidade. Superando o saber representativo da religião, ou mesmo o saber sensível da arte, alcança-se, com o saber absoluto, o saber conceitual.
E após alcançar o puro conceito, o sistema é exposto na lógica, depois na natureza e por fim no espírito. Portanto, o final da fenomenologia do espírito, o saber absoluto, é a porta de entrada para o sistema hegeliano, para a lógica, para a natureza e para o espírito. Mesmo sabendo que a fenomenologia do espírito faz parte do espírito, portanto da terceira parte do sistema. Passamos agora ao quarto ponto, a dialética hegeliana. A famosa tese, antítese e síntese não se encontram em Hegel, não está presente nos escritos de Hegel. Isso seria similar a fixar momentos, o momento da tese, da antítese, e é justamente isso que Hegel quer superar. Portanto, ele não falou em tese, antítese e síntese, mas ele falou sim em momento abstrato ou do entendimento, momento negativamente racional e momento positivamente racional. Portanto, o terceiro momento, comumente chamado de síntese, que é o positivamente racional, vem do verbo aufheben ou do substantivo aufhebung, que significa negar, conservar e elevar. Voltar para Parmênides e Heráclito pode até nos ajudar na compreensão da dialética hegeliana. Parmênides parte da ideia da identidade entre o ser e o pensar. Assim, a estrutura lógica está na realidade, e ela é possível de ser aprendida pelo pensamento. Se a mesma lógica do pensar é a lógica do ser, eu, com o meu pensar, consigo aprender o ser, a realidade. Para Parmênides, pensamento e realidade são a mesma coisa. Já Heráclito nos apresenta a ideia de que tudo flui, em grego, pantarrei. Assim, a própria identidade de ser e pensar é dinâmica. Partindo desses dois filósofos pré-socráticos, Hegel diz que é possível, pelas categorias do pensar, aprender a realidade, o real. Mas que isso não se dá de maneira estática, mas dinâmica, por meio de uma contradição interna. Daí a importância da dialética, do momento segundo, negativamente racional, da contradição. Hegel assim eleva a filosofia acima da ciência, pois a ciência se equivoca ao se manter presa na particularidade. A verdade para Hegel é o todo, e eu só vou aprender a verdade por meio da totalidade. Para Hegel não há nada que escapa ao conceito, que não possa ser aprendido filosoficamente. Portanto, não há nada como a coisa em si kantiana que seria um limite para o conhecimento. Para Kant existe uma coisa em si, e portanto entre o sujeito e a coisa em si há um fosso intransponível. Hegel eleva a filosofia ao ápice da metafísica, pois o todo é conceitual e pode ser aprendido, e pode ser conhecido. Portanto, falar em coisa em si, para o idealismo alemão, é uma contradição. Há uma unidade que perpassa tudo o que é. Por exemplo, a história não é composta apenas de fatos aleatórios. E essa lógica que perpassa a realidade é exposta na ciência da lógica. E Hegel convida o próprio pensamento a acompanhar esse desdobramento do lógico por meio do sistema, da ideia, da natureza e do espírito. E na fenomenologia, ele nos apresenta a experiência do sujeito ao se deparar com o mundo. E como quinto e último ponto, destaco agora o conceito pré-hegeliano e hegeliano de verdade. Em suma, o conceito pré-hegeliano de verdade tem dois sentidos. O primeiro como proposição verdadeira ou falsa, e o segundo como referência a uma realidade que pode ser verdadeira ou ilusória. Para a maioria dos gregos, a verdade é um enunciado que deveria se identificar com a realidade, e isso exigiria a permanência e a imutabilidade do real. Já os escolásticos definem a verdade como adequação do pensamento ao ser. Em Descartes, as leis da natureza são imutáveis, e a própria imutabilidade de Deus é garantia da verdade. O pensamento é substancial e a verdade surge como correspondência entre pensamento e coisa. Para Kant, se a realidade numênica, a coisa em si, o númeno, é incognoscível e nós conhecemos apenas os fenômenos, então a verdade não pode ser definida como adequação do pensamento ao real. O sujeito kantiano é transcendental e não substancial. Em suma, o grande pressuposto das principais concepções pré-hegelianas de verdade é o dualismo. Em Hegel, a verdade é obra da razão e não do entendimento. A verdade é o todo, a totalidade no tempo, a totalidade orgânica, é o movimento, é o processo. O absoluto em Hegel supera as visões parciais, supera as dicotomias, supera o dualismo. Portanto, em Hegel não existe uma dicotomia, uma separação entre ser e pensar, sujeito-objeto, forma e conteúdo. Há, portanto, em Hegel a identidade entre ser e pensar, sujeito e objeto, certeza e verdade.
Enfim, neste vídeo abordamos apenas alguns aspectos do último capítulo da obra Fenomenologia do Espírito, intitulado O Saber Absoluto. Até o próximo vídeo.